Discipulado Bíblico, Módulo Básico. Tema: A Salvação, na visão cristã reformada. Com o objetivo de orientar aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estudaremos agora sobre a doutrina da salvação, visando a capacitação de cristãos sem formação acadêmica em teologia a explicarem o plano de redenção criado por Deus de forma simples, no desafio de confrontar diariamente as posturas filosóficas anticristãs que se manifestam na sociedade pluralista do mundo pós-moderno. A salvação, um ato de amor de Deus. Carta a Tito, capítulo 3, verso 5. De Deus se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. Eleição. Deus nos escolheu desde a eternidade. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 7, diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. A salvação em Cristo é revelada por Deus aos seus eleitos através das Escrituras. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 11 a 13, diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois de serem escolhidos por Deus, os eleitos são regenerados pelo Espírito Santo, porque sem a intervenção divina, nenhum ser humano pode compreender a mensagem de salvação revelada na Bíblia. Alguém pode perguntar: me regenerar do quê? Me salvar para quê? Ou do quê? Não faço nada de errado e por isso não preciso de salvação. Eu só quero viver em paz do meu jeito e ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. O mundo que conhecemos hoje já foi um lugar melhor, no início de sua criação, mas agora está contaminado pelo pecado. Toda a natureza e os seres humanos foram profundamente degenerados no corpo e na alma. A contaminação do pecado. A questão do pecado no mundo não é apenas ética e moral, mas generalizada, pois esse mal instalou-se como um vírus contaminando a mente e o corpo de todos os seres humanos de forma integral e permanente, enfraquecendo o homem profundamente em sua capacidade de compreender a verdade sobre a origem da vida e reservando aos pecadores uma existência longe de Deus, que significa morte espiritual. O pecado é o grande mal da humanidade. Ele rompeu a aliança entre o homem e seu Criador. Ele provocou limitações profundas em todas as estruturas da humanidade, no corpo e na mente. O pecado gerou no homem a inclinação para o mal. O pecado prejudicou toda a natureza e sujeitou todos os homens à condenação da morte eterna, o inferno, longe do Criador. Do que as pessoas precisam ser salvas? Da morte espiritual nesta vida, que é o distanciamento do Criador. Do julgamento de Deus sobre o pecado. Da morte eterna depois desta vida, que é o distanciamento do Criador por toda a eternidade. A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 9, diz assim: Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Quando e onde a humanidade escolheu pecar contra Deus e se prejudicar tanto? No livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 a 17, diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. A queda no jardim do Éden foi a morte espiritual do homem. Antes da queda, o homem desobedeceu porque não aceitou a direção do seu Criador. Em consequência, veio a morte espiritual depois da queda. A criatura se perdeu da sua origem, sem orientação própria. O homem vive sem a direção do Criador. A humanidade hoje também não valoriza a palavra de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 10, de 16 a 17, diz assim: Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O homem rejeitou a orientação de Deus porque queria ser independente de seu Criador. A desobediência custou-lhe a queda. Em consequência da queda, a humanidade vive sob a influência do pecado original. Alguém pode dizer: no início da criação, eu nem estava lá. Em termos práticos, em que essa desobediência pode influenciar nas nossas vidas hoje? Por volta do ano 56 d.C., o apóstolo Paulo explica em uma de suas cartas que as consequências do pecado se espalham por todas as gerações da história humana. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: E o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Para percebermos os reflexos da queda hoje, basta observarmos os problemas presentes na humanidade. Os problemas da humanidade são muitos: individualismo, medo, violência, ganância, corrupção, doenças, deformações físicas, infidelidade, guerras, intolerância, falsidade, mentiras, luxúria, desrespeito, assassinatos, depressão, fome, pessoas destruindo o patrimônio público e privado e muito mais. A criação antes do pecado era saudável. Na natureza havia ordem e harmonia integral. O pecado foi um impacto profundo que provocou a contaminação. Todas as estruturas do corpo e da mente humana, bem como a natureza criada por Deus, foram afetadas. A criação depois do pecado ficou degenerada, a natureza foi corrompida, o ser humano foi enfraquecido e a terra foi prejudicada. O impacto do pecado sobre a terra produziu consequências permanentes. No livro de Gênesis, capítulo 3, versos 17 a 19, Deus diz assim ao homem: Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O pecado é a causa, os problemas que temos hoje são o efeito. As pessoas podem concluir: então é por isso que sofremos de tantos males do corpo e da mente. O mundo está em desordem moral, cheio de individualismo. A humanidade está perdida no lamaçal do pecado sem conseguir compreender claramente sua origem e essência no universo. Alguém precisa fazer alguma coisa. As pessoas, naturalmente, não se importam com o pecado. Querem endireitar o mundo, mas não conseguem e não podem encontrar Deus sem a ajuda de Deus. Alguém pode perguntar: por causa do pecado,
O mundo nunca será bom o suficiente? A humanidade está fadada ao erro e sofrimentos? Onde está Deus? Ao contrário do que muitos pensam, Deus tomou providências. Logo após o homem pecar, Deus, por seu grande amor, criou um plano de redenção que se desenvolveu na história do povo hebreu e na plenitude dos tempos revelou Jesus Cristo, o Salvador com o poder de perdoar pecados, para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. O Filho de Deus se encarnou entre os homens. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus, totalmente divino e totalmente humano, se sacrificou para pagar a ira de Deus no lugar de todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 10, diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A conversão é a manifestação externa da regeneração interna realizada em nós pelo Espírito Santo. Não há quem se mobilize com as próprias forças para salvar sua alma. Os eleitos de Deus recebem o doce toque do Espírito Santo por meio da palavra de Deus em seus corações e respondem: Sim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. No livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O arrependimento que conduz à vida. Aqueles que se convertem a Cristo passam a ter um novo coração que rejeita o pecado e busca refúgio em Deus. O arrependimento significa uma mudança de direção, marca o começo de uma nova postura em relação à vida. A fé salvadora é uma resposta ao chamado de Deus, na qual aceitamos Cristo em nosso coração. Ela é composta de 3 fatores muito importantes na relação entre o homem e Deus: conhecimento, concordância e confiança. Os salvos passam a viver sob a perspectiva do reino eterno de Deus, orientados por sua santa palavra, enquanto aguardam um dia encontrarem-se com o Senhor e viver ao seu lado eternamente. Alguém pode dizer: Gostei dessa salvação, isso me interessa. Como posso conquistar a minha salvação? Quanto isso vai me custar? A humanidade não pode conquistar a salvação por suas próprias forças humanas. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versos de 10 a 12, diz assim: Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpamos como os cegos que buscam um caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais que fracos, estamos como mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. E tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua pessoa e os nossos pecados gritam contra nós. As limitações geradas pelo pecado são um muro entre o homem e Deus. Jesus Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. No livro de Isaías, capítulo 53, versos de 4 a 5, ele diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A fé salvadora na pessoa de Jesus Cristo é o único caminho para se chegar a Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versos de 9 a 13, diz assim: Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O pecado é como um muro que separa o homem de Deus. Em Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. A humanidade precisa de Jesus, porque todos foram afetados pela queda, por isso não podem alcançar as verdades de Deus, permanecendo perdidos na cegueira espiritual, até serem resgatados pela graciosa mão do Senhor. Em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, o Salvador, promete resgatar todos aqueles que o aceitarem. Em João 6,37, ele diz: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Do lado da salvação, a aliança com o Criador, perdão dos pecados, justificação em Jesus, revelação das Escrituras pela ação do Espírito Santo e vida eterna. Em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 14, diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A salvação é a graça de Deus oferecida ao pecador por intermédio da obra de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, que nos ensina a verdade redentora revelada nas Escrituras. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 8, verso 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em cumprimento à justiça divina, a salvação custou um preço de sangue que foi pago por Jesus Cristo na cruz. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 8 a 11, ele diz: Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Você quer receber a salvação? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, ele diz: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando ele vier. O tempo passa. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Salmo, capítulo 144, verso 4. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu.
Um dia nos encontraremos no céu. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versos 3 e 4, diz assim: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou eu não vou conseguir? Quem nunca se sentiu sozinho e chorou? A vida é um eterno labirinto, com seus mistérios e caminhos. Mas uma coisa é certa, não existe acaso. Se hoje é só chuva, amanhã virá o sol, e toda lágrima secará. Não tenho dúvidas, a esperança não me deixou só. E dias melhores hão de chegar. Tem dias que nada acontece, mas a cada batalha que a gente perde, se ganha muito mais do que se imaginou. A vida é um eterno labirinto, ninguém conhece os seus caminhos, mas uma coisa é certa, não existe acaso. Se hoje é só chuva, amanhã virá o sol, e toda lágrima secará. Não tenho dúvidas, a esperança